Bom, virando a página no bate-pronto desta sexta-feira, vamos falar do Palmeiras. Tema bastante discutido por aqui. A Leila Pereira concedeu uma entrevista coletiva, falou sobre vários assuntos. A gente trouxe ontem aqui no programa e tornou-se alvo de novas críticas da torcida. Os 26 conselheiros que foram retalhados por Leila Pereira com a perda do direito de ingresso para os jogos do Palmeiras contra o Boca Juniors e também contra o Goiás no Allianz Parque se manifestaram após a entrevista da presidente concedida na última quarta-feira. Está aqui na pauta essa informação. Em documento obtido pela coluna do UOL, eles fizeram críticas às respostas da mandatária na coletiva e avisaram: nós não nos curvaremos aos caprichos, vontades, ameaças e ofensas daquela que tem o dever de prestar contas. Aqui algumas das críticas, dos conselheiros de oposição dentro do Palmeiras. Eles formam um grupo que enviou questionamentos ao Conselho e ao COF por conta do conflito de interesses do avião comprado pela dirigente para uso da delegação do Palmeiras. Paulo Nobre se manifestou nas últimas horas e divulgou uma carta aberta para a atual presidente do Verdão. Paulo Nobre renunciou ao cargo de conselheiro vitalício do Palmeiras, ao qual teria direito pela condição de ex-presidente, e diz que o fez para não precisar conviver com pessoas como Leila Pereira e os seus aliados. A nota que ele publicou é gigantesca, muito extensa a carta aberta do Paulo Nobre, então a gente pegou alguns trechos dessa carta aberta e nós vamos, a partir de agora, exibir para você aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan. Tá aí. Paulo Nobre, Vossa Senhoria e todos os palmeirenses sabem que me recolhi ao papel de simples torcedor depois de renunciar ao cargo de conselheiro vitalício da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018 para não ter que conviver mais com pessoas como a senhora e a sua turma. Em silêncio, nestes 6 anos e meio, desde que eu deixei o cargo de presidente, a maior honraria e o maior desafio da minha vida, verti lágrimas de alegria e sofrimento com os títulos conquistados e as duras derrotas em campo. Mas ontem, ao ver a sua infeliz entrevista coletiva, senhora presidente, Vossa Senhoria me fez chorar, de indignação, de nojo e de raiva, por ver o Palestra ser humilhado em rede nacional por uma dirigente sem noção que não tem ideia do que é ser palmeirense. Ontem, o Palmeiras sofreu um enorme ataque de quem tem o dever moral e de ofício de defendê-lo. Não sei se a senhora alcança isso. Provavelmente não. Sua arrogância e soberba culminaram na tentativa de reescrever os fatos, falando que só não fomos rebaixados em 2014 por ajuda de outro clube. Não me surpreende esta sua fala, já que a senhora não conhece mesmo quase nada das nossas dores e glórias, uma vez que descobriu que o Palmeiras existe há menos de 10 anos. Em vários outros momentos de sua ainda inexpressiva gestão como presidente, o sentimento que a senhora gerou em mim e na família palmeirense foi apenas o de vergonha alheia. Mas ontem a senhora passou de todos os limites, senhora presidente, e tenho certeza de que o sentimento que gerou em mim e em milhões de pessoas foi de asco e revolta mesmo. O Palmeiras não foi fundado em 2015. Dizer que antes da senhora e das suas empresas aqui chegarem, vivíamos apenas de sofrimento, fala muito mais sobre a sua ignorância rotineira do que sobre a nossa trajetória. Ao contrário do que a senhora quer fazer crer, a história de luta e conquistas desta família não começou quando as suas empresas passaram a ser patrocinadora da paixão de milhões de pessoas, coletividade da qual a senhora não faz parte. O seu dinheiro pode comprar muita coisa, mas a senhora nunca será uma de nós de verdade. Tenha o mínimo de decoro e decência, senhora presidente. Respeite a sociedade esportiva que lhe tirou do anonimato. Honre e respeite o privilégio de ter em suas mãos o poder de representar este clube centenário, que é a razão de viver de milhões de pessoas. De tanto ser chamada de Dona Leila Pereira, a senhora deve ter achado em seus devaneios que agora é a dona do Palmeiras, algo que não é, e se Deus quiser jamais será. Curioso notar que não foi a dor do palmeirense com a eliminação da Libertadores em casa há uma semana que lhe fez vociferar. Foram pichações às lojas da sua empresa que te tiraram do costumeiro e cômodo sumiço em tempos de derrotas. O que mexeu com os seus brios foi a ameaça à sua verdadeira e maior paixão, a Sociedade Anônima Crefisa. Apesar de você,
Amanhã há de ser outro dia. Avante palestra sempre. Aí, portanto, a carta aberta do Paulo Nobre, muito extensa, e você pode acompanhar nas redes sociais. Ele divulgou nas redes sociais dele essa carta aberta, falando das palavras e da entrevista coletiva que concedeu à presidente Leila Pereira. O Paulo Nobre, a gente sabe, é uma figura vista com muito carinho pela torcida palmeirense. Ele tem esse lado torcedor, que a gente sabe, que a gente conhece. Na visão do torcedor, Piperno, Mauro, Vampeta, Bruno Prado, ele conseguiu transmitir o que de fato o palmeirense sentiu com as falas da Leila Pereira? A gente está aqui acompanhando, né, essa carta aberta. A gente acabou de ler aqui uma parte da carta aberta do presidente Paulo Nobre. Fábio Piperno, falando sobre esse assunto, será que ele conseguiu transmitir aquilo que o palmeirense sentiu com a fala da Leila? A Leila, ela concedeu uma das piores entrevistas que um presidente do Palmeiras já foi capaz de oferecer em todos os tempos. Aliás, ela me lembrou um pouco a famosa autoentrevista lá do dirigente Salvador, Hugo Palaia, né, que em 2006 ele falou: olha, é o seguinte, eu estou aqui para dar uma entrevista para vocês, mas vocês não vão me perguntar nada, porque eu já trouxe todas as respostas aqui para as perguntas que eu tenho certeza que vocês vão querer fazer. Então ele respondia e perguntava para ele mesmo, né? Foi um episódio realmente chocante naquele momento, tal, e que entrou para o folclore das coisas erradas que um cartola pode fazer. A Leila beirou isso aí. E por que ela beirou isso aí? Por vários motivos. Primeiro, porque a Leila é uma dirigente que tem lá como traço característica alguma soberba. Segundo, a Leila provavelmente tem uma legião de puxa-sacos, não de gente, não de conselheiros lúcidos para falar a verdade para ela às vezes, para alertá-la de que ela está errada, de que ela está cometendo equívocos, de que ela está se comunicando mal, às vezes se comunicando excessivamente via o esgoto das redes. Então, ela tem que ser mais contida nisso e provavelmente em momento algum alguém pediu para ela segurar um pouco a onda. Dito isso, é o seguinte, ela foi extremamente inábil, inoportuna no uso das palavras. E principalmente quando ela traz para o meio dessa confusão e das críticas um dirigente que é extremamente popular entre os palmeirenses e estava quieto. O que o Paulo Nobre vinha fazendo, vinha falando? Nada. Ele mesmo. Ele chegou a sair do Conselho do Palmeiras, como ele disse na carta, e vive lá correndo de rally, sei lá, andando de carro, fazendo aí os hobbies dele, tem todo o direito de fazer isso, é também um milionário, que seja muito feliz e tal, e ele que foi um presidente muito bem sucedido à frente do Palmeiras, também acabou em algum momento isolando os bandos organizados, ganhou títulos, restaurou, recuperou as finanças do clube. Ele assume no momento em que o Palmeiras não tinha garantido nem o ingresso do dinheiro de TV. Naquele primeiro ano de gestão dele, o Palmeiras só receberia 25% da cota de TV, porque os outros 75% já tinham sido adiantados. O clube vivia uma situação caótica, quase caiu de novo em 2014, é verdade. Mas ele é o cara que lidera essa recuperação, esse resgate do clube, depois ganhou campeonatos e passou no imaginário do torcedor ser aquele dirigente exemplar. E, de fato, ele é muito popular. Então, o que a Leila faz? Ela está lá, resolve falar, falou algumas coisas importantes, falou também uma série de bobagens, mas, fundamentalmente, ela traz para o interior da discussão um dirigente popular que estava quieto. Então, é óbvio que agora está apanhando, tomando broncas, merecidamente. Se ela deu ou não ingresso lá para a turma lá da carteirinha, para os parasitas da carteirinha, que são os conselheiros, e essa turma só atrapalha qualquer clube, isso também não me interessa muito. O fato é que, tomando atitudes como essa, nessa entrevista desastrada, ela, inclusive, ofusca os muitos aspectos positivos da gestão dela, principalmente na questão do extremo cuidado ao lidar com as finanças do clube. E isso é um mérito que ela tem. Goste ou não da personalidade dela, o fato é que o Palmeiras deixou de ser um clube perdulário. E isso é uma virtude, não Palmeiras, mas para qualquer clube de futebol. Só que nem se discute mais isso.
A gente discute hoje, as redes sociais, os críticos e tal, esse monte de bobagens que ela acaba falando. Então, ela precisa ser mais contida e, principalmente, se cercar de assessores melhores. Assessores e não puxa-sacos. Gente capaz de adverti-la no momento em que ela está subindo o tom de uma forma absolutamente inoportuna. Sobre essa carta aberta do Paulo Nobre e a entrevista da Leila Pereira, Mauro César, queria a sua opinião sobre esse momento do Palmeiras e essa rota de colisão aí da Leila Pereira com a torcida do Palmeiras. Queria saber a sua opinião, Mauro César. Eu acho que ela foi muito infeliz, né? Especialmente quando ela faz referências ao Palmeiras num tom como se o clube fosse dependente do patrocínio de suas empresas. Eu acho que não. Acho que se ela amanhã retirar o patrocínio, o Palmeiras vai arrumar outros patrocinadores. Vão pagar a mesma coisa, pouco mais, pouco menos. Mas mesmo que tenha uma queda de receita, ela não vai ser tão significativa, porque a publicidade no uniforme não é a principal fonte de receita do clube. E o clube tem potencial para mais do que isso, porque tem uma torcida grande, é um clube que é vencedor nos últimos anos, está situado no mercado mais rico do país. Então, o Palmeiras tem o estádio que gera receita, tem o sócio-torcedor, tem venda de jogador, tem dinheiro da televisão, enfim, tem royalties pela marca, fornecedor de material esportivo, enfim, são várias fontes de receita e uma delas é a publicidade na camisa. Se vai ganhar igual, mais ou menos, há algum tempo, era claramente os valores eram bem mais altos do que o praticado pelo mercado, né? Você percebia que o Palmeiras recebia mais do que todo mundo e era muito claro isso. Hoje já não se sabe, hoje é bem discutível esse aspecto. Acho que só se o Palmeiras amanhã trocar de patrocínio ou romper-se com as empresas dela e fosse ao mercado, a gente ia ter uma noção de qual é esse potencial. Mas certamente não seria um grande problema se o clube for bem gerido, claro. Você passa, claro, sempre por uma boa gestão. E assim, o Paulo Nobre, que foi o cara que fez a reestruturação do clube, isso foi antes da chegada da Crefisa. A Crefisa entra em 2015, inicialmente com um patrocínio menor que vai crescendo com o passar do tempo. E muito antes da Crefisa chegar, o clube já estava num processo de reestruturação. Correu um sério risco de rebaixamento em 2014, é verdade, justamente porque passava ainda por essa fase. E a partir de 2015 começam contratações mais pesadas. O próprio Dudu, que foi a primeira grande contratação, foi em 2015. E a partir daí o Palmeiras passa a formar time mais forte, passa a revelar os jogadores, o que não fazia com muita frequência no passado, também não foi na gestão dela que isso se desenvolveu. Então, eu acho que ela acabou colocando de uma maneira que, para muitos torcedores do Palmeiras, soou como se o clube fosse dependente dela, como se ela tivesse o oxigênio, que se ela retirar, o Palmeiras... É 15% das receitas, Mauro. O patrocínio, né? Perdeu. Ontem a gente trouxe aqui, até o Rodrigo Capello, que faz a análise do balanço financeiro das equipes, o valor do patrocínio das empresas da Leila Pereira representam menos de 15% do faturamento do Palmeiras. E esses 15% poderiam ser cobertos por outras empresas, se porventura saíssem as empresas dela. Até porque hoje tem uma espécie de exclusividade, né? O uniforme do Palmeiras só tem as empresas dela como patrocinadores. Se você passa a não ter essa exclusividade, digamos assim, você passa a poder negociar com várias outras empresas e pode até conseguir um valor maior. O próximo, enfim. O fato é, mesmo que caísse um pouco, não é isso que vai mudar o patamar do clube, evidentemente. Então, eu não entendo que o Palmeiras seja dependente do seu patrocinador, não. Eu acho que é diferente. Até muitas vezes falava-se isso na época que o Atlético Mineiro estava aí para ganhar os campeonatos, que ganhou, né, a Copa do Brasil e o Brasileiro, no ano retrasado. E aí muito se falava, não, porque o Palmeiras é igual Não, não é igual. O Atlético é, sim, dependente dos seus benfeitores. Isso está mais do que provado. O Palmeiras tem condições de andar com as próprias pernas, mesmo sem um mecenato ou coisa parecida. Ele tem condições. Eu acho que são clubes de patamares bem diferentes. Não dá para comparar. Torcida maior, mercado com maior poder aquisitivo, são clubes de níveis diferentes. O Atlético pode ser um grande clube, mas o Palmeiras é maior. Tem mais torcida mais espalhada pelo Brasil. Tem uma série de situações aí. Então, acho que não dá para comparar, não. E é um clube mais assim, autossustentável, digamos, né? Então, acho que isso tudo deixou o pessoal irritado. E como o Piperno falou, ela tirou da toca um cara que estava quieto, que é um adversário político. Eles são adversários políticos, reconhecidamente, né? Que estava na dele. E, de repente, botou a cara para fora. E pode ser que ele resolva falar mais vezes. E se ele falar, certamente vai atrair muito mais gente. Até por uma razão muito simples. O aspecto emocional. Ela tocou num ponto muito na emoção do torcedor. Isso mexe, é o que mais mexe com o torcedor. Você tenta, de alguma forma, colocar o clube de uma maneira que... Como se diminuísse, né, de alguma maneira.
Mas sabe como não foi rebaixado? Exato. Então, isso se eu sair, será que não pode ser um coadjuvante dela? E aí vem uma situação que é muito clara, que é a diferença da trajetória dos dois dentro do clube. O Paulo Nobre, os dois são pessoas muito ricas, têm muito dinheiro. Mas o Paulo Nobre, ele era um garoto da arquibancada, da torcida organizada. A Mancha Verde, ela foi fundada a partir da fusão de algumas torcidas organizadas. Ele pertencia a uma delas. Tem até foto dele. Inferno Verde, ele participava quando era adolescente. Então, ele cresceu na arquibancada do Palmeiras. Ele é palmeirense desde pequeno. A Leila não, ela entrou no Palmeiras depois por intermédio do seu marido, que é um palmeirense, que resolveu, muito rico, né, que resolveu em dado momento ajudar o clube de alguma forma, patrocinando o clube. Essa é a história. E resolveu entrar no clube, entrou no clube, depois ela se envolve na política do clube e vira presidente, conselheira, depois presidente. Então são trajetórias diferentes. E imagino eu que o Paulo Nobre tenha muito mais a capacidade de captar o sentimento do torcedor do que ela. Né? Até porque ele deve sentir a mesma coisa que o torcedor, porque ele é palmeirense desde pequeno. Então são trajetórias diferentes. Né? E acho que os questionamentos feitos ao longo do ano pelos torcedores com relação a contratações, eles se mostraram pertinentes. O Palmeiras apostou que poderia ser competitivo, perdendo 2 jogadores titulares importantes, Danilo e Scarpa, um chegando a ser convocado para a seleção, o outro líder de assistência do Brasileiro quase todos os anos, desde os tempos do Fluminense, e não foi buscar ninguém. Apostou que dava para se virar com aqueles jogadores ali. E o tempo mostrou que não. Deu para o Campeonato Paulista, mas nas outras competições o Palmeiras não conseguiu. O Palmeiras está longe do líder do campeonato. O Palmeiras foi eliminado da Copa. Foi eliminado nos pênaltis, mas vem jogando mal. O time está jogando mal. O time faz poucos gols. O time produz muito pouco. Né? E aí passa por ela e passa por todos que com ela trabalham. Pelo diretor de futebol, pela comissão técnica, que participa ativamente, me parece, ali de todas as decisões sobre contratações. A única contratação de maior peso foi o Arthur, mas é uma outra função. Era uma outra carência do elenco que tentaram de alguma forma cobrir. Mas teve baixas significativas no time titular. Agora, o Palmeiras tem dinheiro para investir? Imagino que deve ter, porque vendeu o Danilo, vendeu o Hendrick, vendeu outros garotos aí. Entrou bastante dinheiro. Talvez pudesse fazer mais investimentos no time. Essa é a queixa que faz os torcedores. Não é que o clube tenha que sair dos trilhos e gastar mais do carreiro, não. Mas talvez pudesse fazer investimentos um pouco maiores para ter colocado jogadores de um determinado nível para equilibrar um pouco, compensar minimamente as saídas daqueles que foram embora. E não é Richard Rios, é esse tipo de jogador que vai compensar. Isso aí é para compor elenco. O jogador, se fosse tão bom assim, não seria tão barato, né? Seria um jogador caro, estaria na seleção do país dele, tudo, estaria se destacando e tal. E também não é com Atuesta, entendeu? Com Tabata, que já foi embora. Tem várias contratações aí que foram tiros no pé. Os caras erraram. Acertaram com o Murilo, né? Mas erraram com alguns outros jogadores que não foram boas contratações comprovadamente. Então o torcedor, acho que ele tem o direito de ficar. E o torcedor do Palmeiras reclama muito disso, desde o começo do ano. Desde o início do ano, que são duas coisas distintas. Uma é o torcedor maluco que reclama do clube que no contrato o clube não tem condição nenhuma. Esse tá pensando o quê? Não tem dinheiro, cara. Você tem que se conformar. Né? Por exemplo, quando o Corinthians é cobrado, que eles contratam a si mesmo, né? Essa que é a coisa, né? Mas se o torcedor cobra o dirigente falar assim, não vou contratar porque eu não tenho dinheiro, cara, o dirigente está certo. Mas no caso do Palmeiras, cabe uma discussão aí. Porque me parece que o clube tem potencial para fazer investimentos maiores que não quis fazer, ou não conseguiu fazer. Ela disse que tentou algumas contratações. E outra coisa muito ruim é essa coisa de fazer uma coletiva convidando alguns jornalistas, né? Já começou mal aí, né? Você tem que abrir para todos os grandes veículos e todos os repórteres que cobrem o dia a dia. Isso também não é legal. Isso aí me lembra o Felipão na Copa de 14, quando escolheu a dedo alguns jornalistas e foi lá conversar com eles. Né? Isso foi patético, por sinal, né? Escolheu a dedo ali, eu quero falar com A, B, C e D. E foi falar com alguns ali. Não adiantou nada, tomou de 7-1. Né? 7-1 no lombo e ficou para a história. E sobre esse assunto, Vampeta, Bruno Prado, a gente falando da carta aberta do Paulo Nobre. Eu li a carta toda, hein? A coordenação está me pedindo para a gente chamar um break. Vamos tempo, não para um rápido intervalo. Vamos para um rápido intervalo. Tudo é te ligar, meu pronto para você. Você me pede, tem uma carta aí para você ler aí. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Vampeta leu a carta inteira do Paulo Nobre, estava lindinho. Isso. Viu as eliminatórias. Ele só errou em uma coisa na carta. Eu gostei de tudo que o Paulo Nobre falou. Título 51 não tem não, Paulo Nobre. Não tem não. Falou que o Palmeiras já representou verdade mesmo a seleção. Por sinal, ela não sabe que nós fomos o primeiro título, depois da Copa de 50, nós que demos a primeira alegria para o país, foi o título 51. Aí não. 51 é a cachaça lá que a gente toma.
Você toma Que sextou, hoje eu vou até tomar uma. Só, eu li a carta toda, ele fala do 51 também. Você lembra, Bruno? Você lembra? Você lê, você concorda comigo. Você concorda. Eu li. Sobre a carta aberta do Paulo Nobre, Vampeta, a gente comentando aqui as declarações do ex-presidente do Palmeiras, rival político da Leila Pereira, em relação às falas da Leila na coletiva, na entrevista que ela concedeu anteontem, né, já, né? A verdade é que na sequência do Paulo Nobre, Pedro, tem o Galhote e ela, né? São os três conquistaram. Houve conquista. Eu acho que essa coletiva que ela deu mais, quando falou que pintaram, como é que 40 lojas, né, da Crefisa, né? Aí eu acho que se ela não for arrogante, prepotente, por isso que ela saiu daquela coletiva, parou pra pensar, falou, nossa, o que eu falei de bobagem. Falou, o palmeirense sabe por que não caiu. Foi aquele jogo do Vitória lá com o Santos. É verdade. Se o Vitória ganhar do Santos, o Palmeiras cairia. Não foi por causa dele, não. Mas não precisa tocar nessas coisas, né? Que é verdade, mas podia deixar quieto. Ela fala. E ela fala tipo assim, que se ela sair, quer ver a gestão. O avião é meu. Ela bate no peito, todo mundo sabe que o avião é dela. E ajuda o clube também, né? Então, quer dizer assim, ela foi feliz, mas dizer que o Paulo Nobre, o Galhote e ela são gestões vencedoras. Bruno Prado, falando sobre a carta aberta do Paulo Nobre e a Leila Pereira que tocou, né, nesse ponto de 2014 e em alguns momentos sempre na coletiva pontuando. Se eu sair daqui, o clube vai voltar a ser o que era, pode até cair para a segunda divisão. Enfim, o que falar da coletiva da Leila e também dessa carta aberta do Paulo Nobre se manifestando nesse momento, Bruno Prado? Não, eu acho que eu concordo muito com o que o Piperno falou. Foi um erro estratégico trazer o Paulo Nobre para o debate, né? Porque isso eu falei até no dia da entrevista da Leila, que assim, para mim o grande erro não, ela omitiu porque ela quis, porque ela e o Paulo Nobre não se dão bem. Mas onde a história não foi bem contada ali é quando ela coloca a reconstrução do Palmeiras só na conta dela e do patrocínio que ela levou para o clube, da empresa dela. E não é assim, a reconstrução veio na gestão do Paulo Nobre, inclusive o patrocínio da Crefisa chega na gestão Paulo Nobre e ali o Palmeiras também ganhou outras e ela que vai procurar o Palmeiras, né? Sim. Não o Palmeiras que foi com o Pirex procurando. Ali na gestão dele melhorou o programa sócio-torcedor. Voltamos à rádio, desculpa te interromper, sim. Bruno Prado, falando aqui do Palmeiras, da carta aberta do ex-presidente Paulo Nobre, falando sobre a coletiva da Leila Pereira. Pode seguir, Bruno Prado, a palavra é sua. Como eu falei, eu acho que o erro estratégico dela aí foi trazer o Paulo Nobre para o debate no momento que ela não coloca. Ela pode até não gostar do Paulo Nobre, mas se ela fala, e ela não gosta, eles não se gostam, os dois ali se dão muito mal. Mas como o Paulo Nobre deixou claro na carta dele, se ela fala, mesmo assim, olha, teve uma gestão do ex-presidente que a minha empresa chegou aqui com ele e ele participou de maneira importante, agora nós estamos também fazendo da nossa maneira, mas não, ela omitiu e aí as pessoas vão lembrar que de fato a reconstrução começou ali, não só porque o Paulo Nobre colocava dinheiro do bolso dele, que depois o Palmeiras pagou, não é só por isso, né? Porque muita gente minimiza, fala, o cara é rico, ele botava dinheiro, então aí é fácil, né? Não foi só o fato de ser um cara rico que botava dinheiro. O Palmeiras melhorou a sua arrecadação no sócio-avante. O Palmeiras, ele conseguiu o dinheiro, o Paulo Nobre, aquele dinheiro que ele colocou inicialmente, ajudou a fazer com que a roda girasse. Estava tudo travado. É claro que foi um processo mais rápido por ser um cara que tinha dinheiro para ajudar daquela maneira. Mas o Palmeiras hoje, ele tem várias formas de arrecadação, não só no patrocinador, né? E isso veio na gestão Paulo Nobre, né? O Palmeiras hoje é um time muito diferente por causa da gestão do ex-presidente. Então ela traz para o debate o ex-presidente, que foi muito bem, e ela, como eu falei, o patrocínio dela chega inclusive na gestão dele, um patrocínio que foi muito bom, sim, que também faz parte desse momento do Palmeiras, e aí ela acaba trazendo um confronto, e quando tem esse confronto, principalmente no momento que o time não está bem dentro de campo, ela tem uma tendência de perder esse confronto. Então, estrategicamente, isso não foi uma coisa boa. A única coisa que eu digo é que, aí eu falo até experiência própria como torcedor do São Paulo, né? Toma cuidado para não estragar o que tá bom, né? O exagero nas críticas a ela, ao presidente, ao técnico, a tudo. Tá tudo bem, assim, tem seus problemas, mas tá tudo bem. Isso me lembra muito quando o São Paulo, 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro, manda o Muricy Ramalho embora porque não ganhava Libertadores.
tipo assim, brasileiro a gente ganha. Isso aí tem estrutura do São Paulo, a gente ganha o brasileiro a hora que quiser. Isso aí com qualquer um ganharia. Mas é um absurdo não ganhar Libertadores. Hoje, quando ganha um paulista, para a cidade para fazer uma festa, né? Então, é bom ter cuidado que, apesar de ser time grande, gigante, se começa a exagerar na dose, você estraga o que tá bom, ao invés de ajudar a melhorar o que precisa melhorar. Então, falei da minha experiência como torcedor do São Paulo, teve um exagero ali que acabaram ajudando a estragar o que funcionava ao invés de ajudar a melhorar o que precisava melhorar. Então o palmeirense tem que tomar um cuidado porque na média, no geral, ainda mais comparando com os outros, tá tudo bem. E tem uma outra coisa que pode melhorar, claro, a questão de contratação, podia ter tido uma outra contratação, alguns reforços que chegaram não deram certo, o Abel poderia ter usado um pouco mais os garotos, mas ok, dentro de um contexto geral, tá andando bem, só tem que tomar cuidado para não estragar o que tá andando bem. E ontem eu tinha feito essa pontuação, vou refazer aqui, porque a Leila disse na entrevista que ela vai abrir a concorrência para novos patrocinadores em dezembro de 2024, que é justamente quando encerra o contrato da Crefisa. Eu acho que ela deveria abrir o quanto antes, ou faltando ali 6 meses para terminar, para dar tempo também das outras empresas se manifestarem, negociarem com o Palmeiras, apresentarem projetos, é o que eu penso, tá?